Como vão, senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Quando eu começo um vídeo, pessoal, eu nunca sei exatamente o tempo que ele vai durar. Às vezes eu já tenho uma noção de quando ele vai ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Eu sempre tento conjugar duas coisas, né? Em primeiro lugar, trazer uma informação que eu julgo valiosa. E em segundo lugar, eu tento trazer ela com a maior brevidade de tempo possível, ou seja, no menor tempo que me for possível. Então eu tento resumir aquilo que eu acho importante e trago para vocês. Essa matéria de hoje que nós vamos analisar, ela vai acabar tomando um pouco mais de tempo. Então, se o seu tempo é mais curto, eu sugiro que você acelere em 2 velocidades, 1 velocidade e meia, e vamos adiante. Essas tecnologias que estão nos sendo apresentadas hoje, sobre elas que nós vamos falar, como a tecnologia que é apresentada no filme Blade Runner 2049, essa história de metaverso, de robotização da humanidade, de transhumanismo, isso tudo não é novo, pessoal. Isso não é nem de poucos séculos atrás. Isso é uma coisa que está sendo projetada pela mente da humanidade e por mentes por trás dessa classe dominante que, vamos dizer que ainda tem um pouco de humanidade, né? Essa semente da serpente, porque isso já é algo muito antigo, tão antigo que os próprios profetas aí disseram que chegaria um tempo em que isso aconteceria. Isso eles falaram há milênios atrás, porque eles sabiam, né? É aquilo que consta na máxima bíblica, que diz que nada é novo embaixo do sol, tudo é canseiro, enfado e repetição, né? Então isso que nós estamos vendo já existiu. Mas como assim já? Isso é novidade, são novas tecnologias? Bom, vamos caminhando aqui comigo durante essa análise desta matéria e vocês vão entender melhor. Então, na ficção científica existe, no Blade Runner, algo chamado replicantes, que são criaturas biogênicas feitas de material orgânico, que não tinham recursos aprimorados como super força, velocidade aumentada. Eles eram feitos sob medida para servir à humanidade até que eles acabaram se rebelando. Ou seja, a criatura se voltou contra o Criador, como no filme Frankenstein. Essa matéria orgânica, aqui até vou ter de reduzir para que encaixe para vocês, ela já está sendo... Essa matéria orgânica programável, né, ela já está sendo criada agora, ou seja, está sendo desenvolvida, porque teoricamente ela já existe há muito tempo. Essa tal de pedra filosofal, a grande alquimia, o grande trabalho de alquimia que estão tentando há muito tempo trazer é isso, é o transhumanismo, é essa tentativa que será frustradíssima, né, de tentar alcançar a imortalidade, a vida eterna e a deificação do ser humano sem o auxílio de Deus, roubando a chave de Davi, tentando fazer uma cópia hacker da chave de Davi. Algo que resultará num fracasso retumbante. Bom, os Xenobots, projetados por inteligência artificial, revelam uma forma inteiramente nova de autorreplicação biológica promissora para a medicina regenerativa. Então eles estão criando uma matéria que é orgânica, né? Porém ela é programável, ou seja, é algo como os replicantes. Vejam aqui, eles se movimentando aqui, tentando, conforme dizem aqui os pais dos Xenobots, eles são uma espécie de Pac-Man, né, que se move em seu ambiente, eles coletam células-tronco soltas nas suas bocas. Vocês estão vendo aqui que ela está coletando essas células-tronco, se alimentando delas, né? E tentando com isso aumentar de tamanho e depois se replicar. Então, é até interessante a palavra replicar, porque ela lembra isso aqui, os replicantes. Então, elas são criaturas biogênicas. É uma cópia que o ser humano está fazendo de si mesmo. O ser humano não pode criar vida a partir do nada, a partir de matéria morta, né? Então, ele faz a cópia daquilo que Deus criou, como aquilo que aconteceu nos tempos de Noé está se repetindo, né? A perversão, né, da criatura humana, a perversão dos animais, a perversão das plantas, criando algo antinatural. E conforme as leis do universo em que nós vivemos, as leis naturais, que são leis divinas, né?
nada que não seja natural vai persistir por muito tempo aqui, será destruído. E as pessoas estão sendo encaminhadas para elas próprias se tornarem algo contra a natureza, contra as leis divinas. E assim como foi nos tempos de Noé, será nos tempos que precederem a volta do Filho do Homem. Vamos lá. Depois de Blade Runner veio Blade Runner 2049. Essa data aqui é muito significativa. Nós estamos atualmente passando por uma grande transformação. Tudo isso que vocês estão vivendo, muita gente ignorante, me desculpe a palavra, acha que é por acaso, acha que foi um azar, que realmente nós estamos passando aí por uma aprovação e que depois, lá na frente, as coisas vão voltar ao normal. Não vão, porque há uma agenda que está sendo empurrada para 2030, porque em 2030 inicia-se uma nova fase de uma outra agenda que então começará a projetar o tal do Avatar que eles pretendem implantado até 2045. Na comunidade fechada eu falo bastante disso. Tudo isso também vem através de processos políticos mundiais, por isso que eu falo bastante de geopolítica também, no canal Geopoliticando, do Casando Verbo, né? O atual nome dele é Geopoliticando, e lá eu trato das questões de uma maneira mais superficial, no sentido de que a gente trata apenas da política internacional, que é algo como que se fosse a casquinha do ovo, né? Mas que é extremamente necessário, segundo o meu ponto de vista, que a gente compreenda para que a gente veja os movimentos práticos dos líderes políticos mundiais, né? E um dos movimentos que eles estão fazendo é rumo à Agenda 2030. Bom, então Blade Runner 2049 é a sequência do clássico de ficção científica original de Ridley Scott, que é o Blade Runner, transmitido agora pela HBO Max. Os replicantes servem como trabalho escravo para colonizar planetas ou até mesmo assassinos que perseguem sua própria espécie, ou seja, eles programam replicantes para caçar replicantes. Isso inclui o Blade Runner e o replicante conhecido como K, o Ryan Gosling. Então ele diz assim, nós criamos anjos a serviço da civilização, diz o vilão de Blade Runner 2049. Então os replicantes são obviamente ficção. Por enquanto, ele diz assim. E é verdade, isso é por enquanto. Pessoal, não tenham dúvida de que o que vocês verão na ficção Blade Runner vai se concretizar na prática. Vai ser na data que eles estão programando? Não sei, talvez demore um pouco mais, talvez seja mais rápido do que se imagina, porque a ciência está se multiplicando de uma maneira muito mais acelerada agora do que jamais aconteceu, né? Então a agenda ela pode sair dos trilhos, digamos assim, né? Pode se acelerar. Então esses replicantes eles vão acontecer na prática, e aí eles falam, né, que isso levanta questões complexas sobre uma tecnologia muito real. E é real, nós vamos falar dela já. A capacidade de aprimorar ou modificar corpos humanos usando nanotecnologia, robótica, interface cérebro-máquina. O que é essa nanotecnologia? Por que a gente tem falado tanto de grafeno, de alterações de DNA, de alterações do RNA, dessa conjugação do ferro e do barro, quer dizer, né, do silício, das máquinas atreladas ao corpo humano, dessas interfaces cérebro-máquina que eu tenho falado há muito tempo na comunidade fechada, e também eu senti a necessidade de trazer isso para vocês de uma forma um pouco mais velada aqui, né? Porque lá a gente pode se aprofundar muito mais, mas eu senti essa necessidade de trazer isso aí para vocês, porque eu vi que as pessoas não estavam compreendendo. Agora mais e mais pessoas começaram a falar disto. Eu sei que muitos canais grandes aí me acompanham, copiam o conteúdo e não dão o crédito, mas não tem problema. Eu tenho trazido essas informações aqui para vocês para que realmente se espalhe a informação. Vocês notam que elas sempre saem primeiro aqui e depois vão se espalhando para outros canais. Mas é importante que isso aconteça, porque pelo menos as pessoas, se elas entrarem nisso, se elas deixarem de ser humanas, elas farão isso conscientemente, porque eu me sentiria muito mal se as pessoas fizessem isso de forma inconsciente e eu poderia ter avisado e não avisei. Eu sei que não vai alcançar muita gente, né, ou pelo menos não todos,
mas com certeza, né, vai alcançar as pessoas que deveria alcançar essa informação. Bom, e como eles dizem, muito mais já está acontecendo, muitas vezes de maneiras surpreendentes. E o pior é que muita gente é tão ignorante, mas tão ignorante, centrada apenas nesse mundinho, naquelas coisinhas que faz no dia a dia, que eles acham que isso, né, é ficção e que nunca vai se tornar realidade, enquanto que já está se tornando realidade nesse exato momento, como nós estamos vendo aqui. Isso aqui é o princípio que vocês estão vendo de um replicante. Isso aqui é o começo, tá? E isso vai acontecer ainda durante essa geração. O Philip Bray, que é professor de filosofia e ética da tecnologia e chefe de equipe da inteligência artificial e robótica, diz o seguinte: se um aprimoramento humano é antiético, não depende apenas do aprimoramento em si, mas também de como ele é usado e regulado e em que contexto social e cultural é aplicado. Eu posso concordar em partes com o que ele está dizendo aqui, porque o aprimoramento humano, ele até não seria antiético se esse aprimoramento fosse feito segundo as regras divinas, porque o ser humano, em algum momento, será aprimorado. A própria palavra da revelação, né, de Apocalipse, diz que o ser humano ganhará um corpo diferente, onde ele pulará como os cabritos monteses, ele terá mais saúde, ele terá um corpo melhor, né? É um novo templo, né, da alma. Só que isso será feito de acordo com as regras divinas. Agora, o ser humano, ele não quer respeitar, não quer se submeter a Deus, então ele está fazendo os próprios aprimoramentos que redundarão em fracasso. Ele misturará ferro e barro, e isso está de acordo com aquilo que aconteceu nos tempos de Noé, da impureza, né, dos corpos humanos da época por conta do amálgama de DNAs, né, de alterações genéticas, hibridismo e etc. E agora eles querem repetir isso, conjugando ainda atualmente a tecnologia também. Então não é dependendo do contexto social e cultural em que é aplicado que se decide se isso é ético ou antiético. Porque uma coisa é a ética humana. A ética humana, sim, é variável de cultura para cultura, de contexto social para contexto social. Mas nós estamos falando aqui de uma moral, não de ética, mas de moral. Jason, mas moral e ética são a mesma coisa. Não são. Moral é algo que vem de Deus. É aquilo que se diz o que é certo e o que é errado. É preto no branco, não tem cinza. Ou é sim, ou é não. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Isso é a moral. E a ética, sim, a ética depende da época, depende da cultura, depende do contexto social. Então, se algo é antiético ou não, vai depender do momento. Então, por isso, eles vão fazendo esses avanços, né, científicos, ditos avanços, né, que são, de fato, um caminho rumo ao abismo. O que é a tecnologia de aprimoramento humano? Mais uma vez, nós seremos um dia aprimorados. Aqueles que tiverem a paciência, esperarem em Deus, terão aquilo que aqueles que quiserem salvar a sua vida não terão. Vão perder a sua vida. Então, o aprimoramento humano não se refere a uma tecnologia ou aplicação específica, mas a um amplo campo de intervenções e tecnologias que visam melhorar os seres humanos, além do que é considerado típico, ou como às vezes é problemático, referido como normal. Então, ele está relativizando a natureza, o que é normal e o que não é. É a mentalidade transhumanista de hoje. Alguns exemplos de tecnologia de aprimoramento humano futuro incluem membros protéticos que superem os membros naturais. Sim, já existem armaduras esqueléticas, exoesqueletos, né, que você veste e que lhe dão super força. Agora já existe isso. Então não é algo para o futuro, é algo que já ocorre. Então, olhos, né, que você implantará aí um olho biônico e você poderá fazer um zoom como se estivesse usando aí um binóculo, por exemplo. Já, isso é exagero. Não é. É tudo factível, né? Outro, medicamentos que aumentam as capacidades cognitivas além de seus limites normais. Esses medicamentos já foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial pelos chamados super soldados. De onde você acha que surgem ficções como a ficção do Capitão América?
esses medicamentos que aumentavam a adrenalina dos soldados, que deixavam eles imunes à dor. Isso são coisas que já são testadas há muito tempo. Aliás, o haxixe foi uma substância psicotrópica, ou melhor, uma droga, né? Uma droga que foi utilizada para criar super soldados e acabou criando a seita dos Axaxim, dali derivando a palavra assassino, porque eles se entorpeciam de haxixe, então praticavam atrocidades das mais vis, né? E depois, quando eram atingidos, eles não caíam como qualquer ser humano, porque apesar da dor que sentiam, eles estavam entorpecidos e continuavam lutando além, né, da capacidade normal, porque eles estavam usando uma droga. Então, esses medicamentos, o que é um medicamento? Ele é uma droga, né? Então, ele vem da drogaria, ele vem, como o haxixe é uma droga, ele vem das feitiçarias da farmaqueia, né? Então, isso aí não é novidade, mas nunca esteve tão aprimorado quanto hoje. As capacidades cognitivas do ser humano, sim, vão ser aumentadas pela farmaqueia, porém isso terá um preço, né? Um preço altíssimo, alto demais. Modificações genéticas de genes relacionados à idade que permitem que as pessoas completem 150 anos. Isso se chama longevismo. Mas, além do longevismo, eles têm algo chamado imortalismo, ou seja, o longevismo já existe, hoje nós já vivemos um pouco desse longevismo. O progresso que a humanidade criou até agora possibilitou que as pessoas vivessem mais e melhor, mas eles querem romper a barreira dos 120 anos, né? De Gênesis 3:2:2. Eles querem romper, por isso eu sempre digo, cuidado com o 3:2:2. Estudem o que é a sociedade Skull and Bones, Ouroboros envolvido com essa sociedade, essa vontade de romper a barreira imposta em Gênesis 3:2:2, que vai ser rompida temporariamente, de forma artificial, e depois isso aí vai acabar causando um grande estrago aí para aqueles que abraçarem isso. Aí eles perguntam, o aprimoramento humano é ético? Se considerar que ética é um valor humano, sim, porque o ser humano não tem valores morais muito firmes, né, uma vez que ele não se agarre na moralidade divina. Então, deveria se perguntar, o aprimoramento humano é moral? Aí eu diria não. Agora, a ética, como já se disse, né, muda de lugar para lugar, de tempo para tempo, enfim. Então, os especialistas fazem uma distinção entre a tecnologia de aprimoramento humano, em grande parte ainda limitada ao reino da ficção científica, como Blade Runner 2049, e as terapias de reabilitação para ajudar os humanos a restaurar sua função natural. Exatamente. Uma coisa é você utilizar a tecnologia para restaurar a sua função natural, mantendo-se natural. Então, por exemplo, antigamente nós temos aí o arquétipo do pirata da perna de pau. Então ele ia lá e colocava uma prótese de madeira e restaurava de uma forma grosseira, né, a função natural de poder andar. Hoje nós temos próteses muito mais avançadas. Isso aí não é algo imoral, isso é algo totalmente imoral, porque está restaurando uma função natural do ser humano. Agora, o que eles estão propondo é algo diferente disso. Eles estão propondo uma tecnologia que irá editar geneticamente, ou seja, trará próteses que alterarão a natureza do ser humano. E aí é que mora o problema, né? Mas vamos adiante aqui, nós vamos discutindo isso aqui. Um tipo comum de terapia de reabilitação que usa aprimoramento humano é a robótica de reabilitação. Robótica de reabilitação amplamente lida com a ciência e tecnologias utilizadas para ajudar as pessoas a recuperar sua capacidade de movimento e independência após trauma ou lesão. Então, num primeiro momento, eu não sou contra que se use um exoesqueleto, por exemplo, para aumentar a força humana, sendo que o ser humano ali dentro desse exoesqueleto continua sendo um humano, não conectado por uma interface cérebro-máquina, ele apenas está usando esse exoesqueleto, mas ele continua humano. Agora, quando você começa a alterar a genética, isso já não é mais um ser humano, já é um outro ser. Você está criando uma nova raça.
e uma raça antinatural que não se coaduna com as regras da natureza desse mundo. E, portanto, nós já sabemos o destino delas, né? E é isso que eu gostaria de evitar, esse destino cruel aí para aqueles que estão me ouvindo. Então, nossas próteses robóticas, diz aqui o Lenzi, né, são tecnologias para aprimorar humanos projetados especificamente para amplificar o corpo biológico de uma pessoa amputada. Tudo bem, isso aqui concordo, né? Então aqui eles falam a versão humana do Magneto da Marvel. A maioria dos especialistas considera essas terapias de reabilitação usando robótica ou inteligência artificial eticamente aceitáveis. A tecnologia é muito útil para a reabilitação e para fins médicos. Nicole Ellis é chefe do laboratório Nicole Ellis na Duke University e autor do livro O Verdadeiro Criador de Tudo, Como o Cérebro Humano Moldou o Universo como Conhecemos. Enfim, aí eles falam aí dos personagens da Marvel e tal, né? Então, eles falam, por exemplo, vamos ver aqui, ó, ele argumenta que não é difícil imaginar algum dia implantar um sensor magnético sob a pele para detectar campos magnéticos externos ao corpo. Aí já começa a antinatureza, que seria uma versão humana do Magneto da Marvel. Isso é só um exemplo também tão grosseiro quanto a perna de pau, considerando os tempos que nós estamos vivendo. Implantar um sensor magnético sobre a pele, porque eles não vão simplesmente implantar sensores sobre a pele. Poderão até fazer isso, mas eles vão além, eles vão amalgamar, eles vão tentar misturar o reino do ferro com o reino do barro. Lembre-se, eles vão se casar, mas não vão se misturar. É impossível isso. Podemos ver humanos superpoderosos como em Blade Runner 2049. Aí eles dizem, existem diferentes tipos de modelos replicantes na franquia Blade Runner. Alguns foram modificados para possuir extrema força e velocidade. Parece ficção científica, mas não está fora de questão. Podemos ver humanos com superpotências semelhantes através do uso de tecnologias com interface cérebro-máquina e inteligência artificial. Não esqueçam da máxima que eu sempre digo. A realidade é muito pior do que a ficção. Por quê? Porque a ficção ela mostra uma parte apenas daquilo que eles querem tornar realidade. Eles mostram, sim, eles mostram algumas coisas que podem dar errado, mas sempre nos filmes aquilo que daria errado acaba ficando sob controle da humanidade. Mas a realidade é pior, porque esta ficção que eles vão tornar realidade, ela trará algumas chagas terríveis que a humanidade não vai controlar. E essa realidade eles não vão trazer para vocês na ficção. E fora outras coisas, né, que na comunidade fechada a gente trata, por exemplo, das questões espirituais envolvidas nisso tudo, é um negócio realmente terrível. Então, enfim, eles estão dizendo, o que é essa ideia, basicamente, tratando de uma questão agora meramente ideológica e política, é a ideia do progressismo, a ideia de que o ser humano ele progride infinitamente, que ele veio de uma ameba, que progrediu para um peixe, que progrediu para o lagarto, que saiu do mar, que virou um macaco, que virou o ser humano. Basicamente essa ideia de que o ser humano progride é uma ideia pseudocientífica e pagã, né, que se tornou agora majoritariamente aceita, que é ensinada nas escolas, e que vai contra a ideia do criacionismo, e considerando que a maioria das pessoas hoje abraça essa ideia pagã e pseudocientífica, as pessoas entenderam que, ora, uma vez que a natureza faz com que os organismos vivos progridam infinitamente, por que é que o ser humano, considerando a inteligência que possui, não acelera essa progressão que é infinita na mentalidade deles, saltando alguns séculos ou milênios, aprimorando a si mesmo, porque eles compreendem na mentalidade deles que o ser humano de qualquer maneira acabaria virando uma amálgama de máquinas e organismo vivo, né? Tudo isso, pessoal, é uma mentalidade que está sendo passada para as pessoas dentro de certas gnoses. Isso é a tal da grande alquimia, isso é que é a tal da pedra filosofal, que muitos ainda ignoram, essa história do transhumanismo, porque no fundo, as entidades que têm passado essas informações para o ser humano ou estão enganando, tal e qual Adão e Eva foram enganados, para os transformar em meros receptáculos de possessão.
espiritual, como se fosse um estratagema avatar. Aliás, o estratagema avatar é um dos temas que eu abordo também na comunidade fechada. As pessoas não têm ideia de para onde estão caminhando. Eu espero que, com esse pouco que eu estou trazendo aqui para vocês ou façam uma boa investigação por conta própria, ou se integrem lá na comunidade para que a gente possa, então, transmitir as informações de forma muito mais profunda, né? Bom, diz aqui, se pudermos usar a tecnologia para aprimorar as habilidades de um macaco, é inteiramente plausível que o mesmo possa ser feito com os seres humanos. Está vendo? É a ideia, de que o ser humano é apenas um mero objeto, é uma res, é uma coisa, uma besta, um número, né? E, inclusive as pessoas serão e já estão sendo numeradas como se fossem bestas, né? Alguns especialistas pintam um quadro sombrio de um futuro com a tecnologia de aprimoramento humano, mais semelhante ao Black Mirror do que ao Blade Runner. Black Mirror é um paraíso perto do que vai acontecer, onde aprimoramentos com olhos biônicos podem ser acessíveis apenas aos ricos. De fato, o que vai acontecer é o seguinte: eles estão criando um metaverso para... porque existem algumas etapas. Eu vejo, primeiro, uma tentativa de diminuição populacional. Em segundo lugar, um aprisionamento de uma massa de pessoas restantes no metaverso. E, em terceiro lugar, essa tentativa daqueles que restarem no mundo real de se transformarem nessa versão de Adão e Eva, aí, de tentativa de vida eterna e deificação. De uma tentativa frustrada, aliás, de retornar ao paraíso, criar um paraíso terreno, criar uma vida eterna terrena. Isso seria uma maldição, muito mais do que uma bênção, digamos assim. Então, qual é o futuro desta tecnologia? Não está claro se os humanos atingirão habilidades sobre-humanas, como os replicantes em Blade Runner, em um futuro próximo usando a tecnologia de aprimoramento. Mas os cientistas estão esperançosos de que a tecnologia existente possa ser aprimorada em um escopo limitado para melhor restaurar a função e ajudar as pessoas com deficiências e condições médicas. Não, isso aqui certamente vai acontecer, já está acontecendo, mas eles vão muito além disso. Como acontece com qualquer tipo de tecnologia, precisamos ter regulamentações. Isso aqui, como sempre, não vem para auxiliar. A regulamentação vem para controlar, apenas para isso, para que essa tecnologia não saia das mãos deles. Pessoal, ainda tem essa questão da vida no metaverso aqui, que nós vamos comentar brevemente para encerrar. Nós teremos de voltar muitas vezes ao tema metaverso, pelo menos enquanto nos for permitido isso, né? Porque isso aqui é o destino de muita gente, não duvidem disso, né? A vida do metaverso, como a realidade virtual poderá afetar a percepção do mundo ao redor. Aqui nós estamos vendo não a realidade virtual, isso aqui não é um óculos de realidade virtual, mas de realidade aumentada, é algo totalmente diferente. Aí o Mark Zuckerberg diz: talvez isso soe como ficção científica, mas nos próximos 5 ou 10 anos muitos de nós estaremos criando e habitando mundos tão detalhados e convincentes como esse aqui. Sim, a computação quântica criará um mundo, um universo paralelo que será tão real, digamos assim, ou tão semelhante com a realidade, melhor dizendo, que as pessoas ficarão confusas se elas estão no mundo real ou se elas estão em um mundo virtual, em um metaverso. Os jogos de primeira pessoa que já existem hoje em computadores, Red Dead Redemption, Days Gone e vários outros aí, eles já trazem assim uma realidade, uma proximidade com a realidade muito grande. Existem outros bem mais, né? E cada vez estão avançando mais. Só que com a inteligência artificial e com a computação quântica, isso vai se tornar muito mais próximo da realidade. As pessoas realmente, vocês vão ver, porque muitos de vocês vão acabar participando, não necessariamente acabando com sua natureza, mas usando óculos e capacetes, sem utilizar a interface cérebro-máquina, muitos vão acabar experimentando esse metaverso. E aí vocês vão perceber como realmente aquilo que a gente vem avisando hoje, e é que eles próprios dizem, né, não é algo que eles estão escondendo, isso vai se tornar
algo muito semelhante à realidade. E eles não estão prometendo isso para muito tempo. Estão falando nos próximos 5 ou 10 anos. E sim, porque existe uma meta, que é a Agenda 2030. Então nós temos aí 9 anos para a Agenda 2030. Depois vem outras agendas. O ápice disso será o projeto Avatar, lá em 2045, que criará, então, essa besta que exigirá adoração como se fosse Deus, se colocando no lugar de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.